Órfãos do ego, é muita fofoca Brasil. Órfãos do ego, André Rafael, quase sem filtro. Rafa, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta. Voltamos. Boa noite, Def. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, como eu sempre falo. E já começo com um adendo aí, Def. Tá um calor desgraçado aí. Tá um calor desgraçado. Puta Tá que um pariu. calor do caralho. Que calor. Não, tá. Não sei quantos sabem, mas tá calor. Pois é, estamos em São Paulo, né? Nem estamos no Nordeste, próximo das praias. Estamos aqui em São Paulo mesmo. Um calor do cão, uma chuva do cão também, né? Hoje não tá chovendo ainda aqui, pelo menos, mas aqui a chuva tá tão legal que algumas ruas para baixo teve gente que morreu dentro do carro, né? De tão caótico Nossa, que tá o negócio da tá chuva foda, velho. e do calor aqui em São Paulo. Mas sabe uma coisa que não está causando muito, não está causando muita comoção? O quê, Ele mesmo, Def? o Big Brother Brasil, não é O Big mesmo? Brother, o Big Brother. E temos pelo menos eu tenho muitas coisas para falar sobre isso hoje, hein. Tenho algumas análises que eu andei pensando, refletindo, estudando como grande pesquisador que eu sou, e como ocioso, né, que eu acabo ficando em alguns momentos, não tem muito o que fazer, aí a gente faz isso. Bom, já vou carregar aqui o nosso queridômetro. Eu não lembro se esse foi o jeito que a gente deixou na semana passada. Eu acho que sim. Sim, foi esse mesmo. E Foi daí esse mesmo. você só acrescentou ali o Matheus Expresso ali eliminado, Pois né. é. Pois é, Matheus Expresso, acho que a gente já pode começar falando dele, inclusive, né? Porque apesar de ele ter sido eliminado e a gente geralmente não falar nada do eliminado, né? A gente não fala muito do eliminado. Eh, Ele teve um pós, assim, quase que até então muito curioso e sobre 2 aspectos, né. Acho que em relação às pessoas que estão dentro da casa, os vídeos dele, as reações dele parece teste de fidelidade. João Kleber poderia apresentar ali a entrevista com o eliminado e os para iam ser excelentes. Você chegou a ver a entrevista com o eliminado, a entrevista dele? Olha, Def, eu confesso que não, porque eu não tive o mínimo interesse, né, mas eu vi alguns cortes, depois, ele falando da decepção que ele teve com a Camila, principalmente, né, com as irmãs Lady e Ellen, né, eu vi isso, eu vi ele falando que ele quer ser cantor, né, coitado, né, querer todo mundo quer, eu quando era criança É. queria ser um atleta de futebol, né, então assim, querer todo mundo quer. Mas eu É, vi só alguns cortes, Def. esse da carreira de cantor é justamente o outro ponto interessante da entrevista com o eliminado, assim. Na entrevista com o eliminado lá com o Gil e a Ceci, acho que é Ceci, né, o Isso, nome Ceci apresentadora. Ribeiro, eu acho. Isso. Eh, Eles não perdoaram, assim, eles deram um chute em cachorro morto, assim, em mostrar tudo que Lady Ellen falam, né, e sempre falavam de Vitória. O ato falho ali de dizer o tomara que os 2 vão para o paredão, né, eles mostraram e obviamente ele ficou com cara de tacho. Em contrapartida, com essa parte do talento musical, até o momento todas as interações que tiveram ali de Rede Globo com o Matheus dão a entender como se realmente as pessoas estivessem rindo com ele e não dele. É, porque na verdade as pessoas estão tirando um puta de um sarro ali do destalento musical que ele tem. Mas ele parece que não percebeu muito isso e acho que Dona Rede Globo está com receio de deixar isso claro. Mas eu acho que ele vai acabar percebendo, né, porque no na noite de eliminação e no dia seguinte também, é tudo muito rápido, né, eu acho que ele não tem muito tempo de ver as coisas, de entender, de conversar com as pessoas, mas eu acho que ele vai acabar percebendo isso, até porque, assim, a menos que alguém muito bondoso faça alguma coisa, mas ele não tem, acho que, talento para isso, né, Def, assim, com todo o respeito do mundo, assim, né. É, Eu não acho que ele tenha eu não óbvio, assim, eu não sou nenhum,
Rick Bonadio, né, para garimpar talentos, mas assim, o meu olhar não não sei não, acho que ele não é bem por aí, acho que seria bom ele, preencher o LinkedIn, né, ali, né, tipo, se Continuar como inscrever arquiteto, assim. então, acho que é aí, acho que é mais essa pegada mesmo, sabe. É, o que disseram o que a internet disse muito, né, a música tá no Tom, ele tá no Jerry, então, realmente não estava ali, não vai ser uma carreira. Talvez hoje ele tenha tido alguma ideia um pouco melhor, né, porque acho que as quintas-feiras é quando é gravado o Domingão, né. E agora eles todos, né, passam ali pelo Domingão quando são eliminados, vão ali passar uma vergonhinha junto com o Luciano Huck. Mas tem Veremos, tido isso aí eu não vi. do Domingão? Porque esse é um ponto até que eu ia falar, assim, especificamente dessa edição, né. Eu acho que eu falei isso na edição passada, mas tem, me estranhado muito o trabalho pós, né. Eu acabo percebendo, né, isso é uma opinião minha, que eu acho que a Globo ela fica tentando, na edição seguinte, não permitir coisas que ela não gostaria que teve na edição passada, né. Então teve muito, por exemplo, na edição passada, teve muito se falando sobre a questão das publis, né. Foi um tema durante muito tempo, né, os ex-participantes que saíam das edições, eles falando como não conseguiam fazer publis, não conseguiam fazer publis. E daí, por conta disso, até já vinha de um tempo, se falava muito sobre a intenção das pessoas de entrarem no Big Brother muito mais atrás de engajamento nas redes, né, conseguir lá uma quantidade específica de seguidores no Instagram, coisas do tipo. E a impressão que eu tenho é que a Globo tem tentado, evitar isso como? Não divulgando tanto os ex-participantes, porque pelo menos eu não lembro, assim, eu não sou nenhum espectador, né, no caso telespectador do Domingão, mas eu não lembro do Gabriel ter ido no Domingão, ele foi? Eu não vi nada, Foi, assim, foi? foi. É, Eu não nossa, eu não vi até nada. onde eu sei, a agenda que eles cumprem, né, depois do programa é na quarta-feira eles vão na Ana Maria, na quinta-feira eles gravam o Domingão, eu acho que no sábado eles vão no MesaCast, que com a Pitel ali fazer, aí no domingo aparece no Domingão, e na segunda-feira tem o programa do Multishow que acontece junto com o Sincerão ali, né, acho que acaba o Sincerão, começa, e geralmente eles vão, eu sei que até o dessa semana foi o Arthur Aguiar e o próprio Gabriel estavam lá no programa, então eles têm uma agendinha, assim, nos próximos dias. Sei. Em relação aos publis, eu acho que além de a Globo não estar ajudando, tem também a questão de que esses participantes não estão engajando, né. Eles não estão ganhando seguidores. O próprio Gabriel, acho que saiu do programa com 80.000 seguidores. É, ele saiu com 83.000, eu vi até uma matéria sobre isso. Mas eu acho que tem um pouco do dedo da Globo sim, de mostrar para as próximas edições que, ó, assim como já mostrou na edição passada, ó, se você entra aqui pensando em fazer publi, esquece, a gente vai, eh, de uma espécie até um ponto, assim, de dificultar, e agora acho que a Globo ela outra vez, na minha opinião, eu não li nada assim, mas eu acho que ela diminuiu muito o incentivo, se é que você me entende, nos perfis de Instagram, né, para divulgar justamente para não acontecer isso, né, de ter aqueles perfis lá que na edição, quando anuncia, já ganha 500.000 seguidores, né, e daí a pessoa fala assim: "Ah, já saí, tô de boa", e é um aviso até para a próxima. "Ah, se eu entrar no Big Brother e sair em uma semana, para mim tá suave, porque eu vou sair ali com os meus 800.000 seguidores". O que agora, essa edição tem mostrado para quem quer ir na próxima que não é tão certo assim, né. Não sei se vai ser algo específico dessa edição, mas a tendência é sempre que a Globo tente encaminhando para isso, né. Pelo que eu vi, eles até agora, me parece que quando eles assinam o contrato, tem uma cláusula lá de que os participantes, os Instagrams dos participantes não podem se manifestar em paredões que eles não estão envolvidos. Então não adianta lá dentro, por exemplo, a Grazi falar que a Graciane falar que
o apoio dela é para a torcida de um e o Instagram dela não vai poder declarar essa torcida ali, nem colocar nenhuma citação, tem que ficar neutro. Acho que eles só podem defender os próprios Instagrams. E até nessa votação, né, de terça-feira em que o Gabriel foi o eliminado, né, da terça-feira da semana passada, né, lembrando que a gente fez o último episódio na terça-feira, antes da eliminação do Gabriel. Já aconteceu muita coisa depois disso. E tanto é que Ih, eu me perdi, ó. Não sei o que eu estava falando. Do Gabriel, da participação do Gabriel, do Instagram, dos perfis que eles assinam um contrato. Ah, é, boa. Eles assinam um contrato, né, e falam que parece que tem uma cláusula mesmo onde eles não podem manifestar torcida para nenhuma pessoa. E essa foi a primeira votação ali onde, desde a história que começou o Big Brother, que houve uma diferença entre o voto único e o voto da torcida. Sim, Que as bailarinas aparentemente engajam muito nas redes sociais, mas aí na hora do voto único teve uma diferença ali, né? Então o público, o público desocupado que vota 500 mil vezes queria que a Vitória Estrada saísse, já o voto que tem mais, as pessoas que têm mais o que fazer, que mais, né? E votam uma vez só, preferiam que ela ficasse, então na média ela acabou ficando, né? Então eu acho que isso mostra também que eles estão encarando um pouco diferente, tá? A Globo está encarando um pouco diferente essa questão de números, de explosão de seguidores e o que impacta isso na votação do programa. é. Eu sei que a Globo, aí ela tem um desafio muito grande com esse Big Brother, eu já falo que tá perdido, né. Eu acho que é com a próxima edição, assim, tem um desafio muito grande, e para mim ficou claro na dinâmica, né, na segunda-feira do Sincerão, ficou claro que é uma edição perdida e muito por culpa da Globo, tá. Eu acho que muito por culpa da Globo, e daí já entrando nesse assunto, e por que que eu ponho a culpa na Globo, né, o brasileiro assim, a gente já falou isso aqui em outras edições, a gente vez ou outra fala, o brasileiro ele foi forjado no entretenimento no quê? Manuel Carlos, Ricardo Waddington e companhia. O que que sempre moveu o brasileiro, sempre foi sinônimo de entretenimento para o Brasil, foi as novelas. E a novela, ela tem o quê? Ela tem o mocinho, tem a mocinha, tem o vilão, tem a vilã, e o final, o mocinho e a mocinha têm que se dar bem sobre o vilão. E o público acaba, buscando isso no Big Brother. E a gente aqui vive falando sobre não assistir o Big Brother com esse olhar, mas a verdade é que o brasileiro assiste com esse olhar, né. O brasileiro assiste com esse olhar e daí quando vai para o Big Brother, acaba vendo isso. E a gente tem, ou acaba buscando ver isso. E a gente falou aqui nos nossos últimos episódios sobre como essa edição era praticamente os participantes contra a produção, né? Porque a produção estava de alguma forma tentando impulsionar os participantes a fazerem coisas que eles não gostariam. E daí eu trago alguns pontos, né? E por que, que eles não gostariam? Porque justamente o Big Brother, ele tornou ele tem 25 anos já, e assim, principalmente nas últimas edições, foi muito visto pelo público, então, por mais que as pessoas não sejam especialistas em Big Brother, mas você sabe o mínimo que você pode ou não pode fazer dentro da casa. Então, qualquer pessoa esperta que entrasse no Big Brother, iria agir como eles estão agindo lá, não criando confusão, tentando ser o mais amigo possível, e aí a produção fica de uma forma querendo: "Ah, vocês têm que se irritar. Ó, vocês não vão ficar irritado? Porra, não deixava, hein, falou que a sua mãe é isso". Ou, sabe, fica um negócio muito forçado, que gera mais ainda um descolamento do público, né. E qual que é o ponto que eu falo que é muito por culpa da Globo? A Globo, ela depõe muito contra o Big Brother, como ela reage com os ex-participantes. Porque vamos pegar aqui, ó, Sabrina Sato não ganhou o Big Brother, Grazi Massafera não ganhou o Big Brother, Gil do Vigor, que está fazendo ali a entrevista, não ganhou o Big Brother.
a Bia do Brás, que faz as participações lá com o Thiago, não ganhou o Big Brother. Segunda-feira, teve uma dinâmica com 3 pessoas, beleza, Arthur Aguiar ganhou o Big Brother, mas Fernanda e Babu não ganharam o Big Brother. Que moral que a Fernanda tem, e eu falo isso com tranquilidade, porque era a participante que eu mais gostava da edição passada, mas que moral que a Fernanda tem para dizer quem vai bem ou vai mal na dinâmica A, B ou Céu. C ou D. Ela perdeu o programa, velho. Ela não ganhou o Big Brother. Então você mostra para os participantes que você não precisa ganhar o Big Brother, porque cadê o tipo Davi Brito? Cadê? Cadê a Thelma que venceu uma edição sem não ter feito nada? Porque agora a palavra do momento é posicionamento. Só que, em outras palavras, o que eles querem com isso? Eles querem pessoas que briguem. Só que as pessoas que entram lá e que geram algum tipo de conflito, elas saem, velho. Essa edição mesmo, o Tony É, Stark é Manauara, ele entrou lá, criou, na primeira confusão que ele criou, ele saiu. O palhaço, primeira deixa, pegou e saiu. Então o que que é mais jogo para quem está lá dentro? É tentar ser uma Thelma, é tentar ser um professor Planta, é tentar ser uma Camila de Lucas que fica ali morno, morno e tenta ir até a final, entendeu? Então, assim, a Globo depõe contra o programa porque ela dá muito mais visibilidade para esses participantes que não venceram o programa do que para aqueles que venceram. O Arthur Aguiar só está lá porque ele foi uma pessoa que teve muitos embates, mas ele teve embates não que ele causou, que ele foi perseguido. E aí a gente já falou aqui sobre ele criar uma narrativa. Ele conseguia, ele tinha esse poder, né? Ele criava uma narrativa que ele era a vítima. Né? Então ele foi perseguido. Então você pode no Big Brother criar uma série de confusões se você estiver se defendendo. Se você não estiver se defendendo, você estiver atacando, você vai sair. O público não gosta disso, por quê? Porque o é, público foi criado com com novela. com novela. Eu vi até um vídeo de uma influencer, né, no TikTok, falando. Porque assim, a gente tem o instinto de falar que, nossa, esse é o elenco mais burro de todos. Mas na verdade é o contrário. É, Esse é o elenco de gente mais bem preparada e inteligente para Big Brother que já passou. Os burros exatamente, foram eliminados. exatamente. Agora os que ficaram é que são aqueles que realmente são inteligentes, porque se você for olhar realmente todas as últimas edições, né? Quem é que implicou com o campeão foi logo eliminada, né? No caso do Arthur, a Jade foi eliminada. Rodrigo Mussi também foi rapidamente eliminado. Duda Juliette, Carol Conká, Nego Di, Projota, todo mundo A rapidamente Sara, eliminado. a Sara, ela foi eliminada, Sara, a própria Sara. foi uma participante que construiu ótimos enredos, teve muitos posicionamentos, mas ela ousou ir contra aquele dia e foi eliminada. Né, então assim, esses participantes eles são muito espertos por conta disso, eles entenderam o que era estar lá dentro. Mas eu ainda, assim, a gente daqui a pouco a gente, na verdade, vamos começar aqui o nosso queridômetro, porque eu vejo um participante que está quebrando um pouco e tendo um jeito um pouco diferente de jogar, que eu acho que vai ser interessante de acompanhar, tá prometendo, mas não sei se vai cumprir. Mas vamos começar? Vamos olhar a nossa fileira aqui dos coraçõezinhos, né? Tadeu e Dourado, para mim, continuam aí nessa posição, porque realmente eles estão muito esforçados, estão tentando tirar ali esse povo do conforto. Depois do episódio da semana passada foi que teve a prova do líder lá do Kawhi, né? Onde deu todo aquele esporro nos gêmeos e depois eliminando a A Renata, né? Da, Renata, da prova também. Outro parênteses. Achei que a aplicação a resolução que a Globo deu foi furadíssima, porque deveria ter obrigado eles que foram eliminados a tirarem alguma das consequências, porque no fim das contas os três não sofreram nada, praticamente. Só não puderam ir para pro VIP. A única penalidade que eles tiveram foi essa, perder estaleca, sei lá, alguma coisa assim. Mas de consequência não fez o mínimo sentido, né? Se era para ter eliminado pessoas, tinha que já ter aplicado ali
aplicado a penalidade nesses que foram eles de fato foram os primeiros a saírem da prova. Mas vamos pular para dona Vilma. Dona Vilma, eu acho que foi só a gente elogiar semana passada que ela, Como sei todo lá, esse cortou o elenco, pelo né? dos artistas, não sei, alguma coisa aconteceu ali. Como todo esse elenco, né? A gente elogia e assim, a gente se esforça para encontrar um elogio em alguém, né? E daí a gente, né, para não deixar lá aquela área lá vaga de participantes, a gente colocou a Vilma. Mas ela já pode ir já para o sono já para assim, para mim, porque essa semana ela foi de mal a pior, né? Ela desapareceu, ela não abriu a Desapareceu, boca, desapareceu, né, desapareceu. sumiu completamente do jogo. Então, assim, a gente, no fim das contas, não tem nem muito o que falar, né, sobre ela, porque ela simplesmente não existiu. Ela não estava lá, parece que ela saiu e resolveu voltar ontem, sei lá, por alguma coisa. Na próxima fileira, aí tem o participante que eu estava Ah, eu falando, sabia que você ia que eu falar acho que dele. promete alguma coisa. Porque, assim, ele tem história? Não. Ele tem enredo? Não. Mas ele tem o povo Ele nessas tem um nesse sonho, campeonato. né, Ele tem um ele tem um sonho, sonho. exato. Ele tem um sonho. E aparentemente ele é a única pessoa que está buscando ativamente provocar desconfortos. Porque o problema não é dele, não é com ele, não atinge ele, mas ele tá tentando buscar uma confusão ali. Ele tá tentando buscar ser o dono da verdade, né, o defensor dos fracos e dos oprimidos. Que é um É, pouco do que a Sarah fez na edição dela. e para quem não tá vendo, a gente tá falando do Guilherme, tá, gente? E assim, o que me chama a atenção do Guilherme é exatamente isso. Ele tá procurando ele tem, ao menos para mim, ele tem passado uma uma imagem de alguém muito ligado no jogo. Independente se está certo ou não, mas assim, ele faz, uma série de movimentos. Porra, e a gente falou disso na semana passada, essa aproximação dele com o Diego Hipólito foi absurda, né, do nada o Diego Hipólito virou o E ídolo agora com a dele, Vitória, né. Vitória, Então, ele entende a trama do o que a negócio ali. Vitube o que a Vitube, ela olhava para as pessoas lá e falava que era pai e mãe, e ele fala que é ídolo. Na semana passada, ele quando criança, o sonho dele era ser ginasta olímpico. Agora o sonho dele é ser ator da Globo, né. Assim, ele vai indo, daqui a pouco se ele vê que a Delma tá bombada, o sonho dele vai ser: "Nossa, eu sempre quis ser uma sogra", né. Infelizmente eu nasci homem, né, ele é capaz É, dele falar, porque ele vai indo atrás ali da correnteza. E é não, e bem isso que você falou. ele entende tão bem da história, porque, por exemplo, na votação, se eu tivesse no lugar dele, mas eu tinha dado uma comida de rabo na minha sogra. Falar: "Porra, você não vai votar comigo, cacete? Vai todo mundo votar em mim e você vai preferir jogar o seu voto fora na Vitória por causa disso?" Tudo bem que foi super positivo, porque depois gerou ali o tsunami de bosta que, né, que virou ali a situação. Mas ele foi, assim, totalmente calmo, nem não falou nada, não discutiu, não ele meio que já tá ali independente, né. Ele tá buscando um enredo, né, ele tá buscando alguma coisa. Eu acho que ele não falou nada pra Delma justamente pra não se queimar com o público, né, porque até então eles são duplas, né, por mais que não seja mais, em dupla o Big Brother, ainda tem essa questão, né, das duplas e tal, e daí acho que poderia pegar mal com o público ou enfim, mas acho que por isso que ele não quis falar, mas ele tem demonstrado muito apetite em criar um enredo, né, ao ponto, né, de levar para o Sincerão algo que ele nem viu. Ele mesmo fala assim: "Eu não estava lá, eu não vi, mas você mesmo me falou que você pegou e jogou seu voto fora". Tipo, porra, você É, respondeu e fala: "Cala a não, boca, velho". mas mostra, assim, uma inteligência, né, porque, Não, tipo, é exato, pra gente como que que tá a aqui pessoa vai fora, refutar como que a pessoa vai refutar uma coisa que foi ela que de boa vontade foi lá e contou pra ele? não, Você não tinha então, nada mais pra apontar, porque não tem ninguém né, nenhum problema ali com ele, ele preferiu é. jogar, tipo: "Ah, vou jogar isso aqui, porque ela tá fazendo cagada na minha visão com o público". E assim, eu acho que foi de uma inteligência.
Porque imagina se ele vai pra lá e ele joga real. O que seria jogar real? Não fazer nada, porque, porra, ele não tem nada, velho. Tem nada. O cara tá mais de um mês na casa e ele não tem simplesmente um motivo pra apontar alguém. Ele é um zero à esquerda na casa. Essa é a verdade. Mas ele foi tão ligeiro de trazer algum ponto ao mínimo pertinente, que faça com que as pessoas aqui fora comentem, seja para falar assim: "Mano, o que que esse cara tá falando? Eu nem tava", ou então seja para falar: "Nossa, pô, olha o cara lá, tá tentando falar, olha só que legal, realmente, jogou voto fora, que idiota". E que ajuda até as outras pessoas lá dentro a terem alguma coisa para falar, né, porque ela sim, ninguém tinha uma coisa é você ver a pessoa jogando o voto fora, tal qual Delma em Vitória e Vitória em Delma, e outra coisa é a pessoa falar: "Eu joguei o meu voto fora". É, Então se ele espalha isso, né, ele traz uma visão para as outras pessoas que estão ali dentro. E falando um pouco de futuro, tudo bem que a gente não gosta, né, de se comprometer com o futuro das pessoas, porque a gente nunca sabe, mas eu acho que se ele cumprir o que ele está prometendo de levar para Sincerão, levar para qualquer dinâmica, de falar ali alguma coisa sobre Camila e Tamires, tem um bom potencial aí de embate, porque aí vai ruir totalmente ali aquela essa relação falsa, né, que não existe, porque se alguém se eu vou lá e começo a falar alguma coisa de alguém, e essa coisa não tem nada a ver comigo, o que a outra pessoa vai achar é que a pessoa que tá envolvida falou pra mim alguma coisa. sim. E aí é que vai começar o barraco, e aí eu prevejo Vitória Estrada campeã deste programa. É, ela tá com o tal bilhete premiado, né, tipo, a Vitória Estrada, ela tem tudo. Só que, aí entra no que a gente estava aqui falando agora há pouco, né. Essa edição as pessoas são tão espertas que até para perseguir pessoas, né, então, eu não sei até que ponto é que, tanto a Thamires e a Camila elas têm já meio que demonstrado, um emocional muito grande quando o assunto é a Vitória Estrada, né, então pode ser que elas acabem falhando nisso. Mas essa edição tem mostrado que não vai ter muitas pessoas perseguidas, assim, grandemente, né, como teve, por exemplo, o Davi na edição passada. Então pode ser que isso atrapalhe um pouco o jogo da Vitória. Porque Mas ela tem também não se tempo do ajuda no jogo, não, né. exatamente, ela não se Porra, ajuda nem um pouco, né. Pô, se ela desse quem uma Julietadinha ali, não, e ganha assim, levava essa. e a gente pode, pegar de exemplo a Aline, né. A Aline teve isso algumas semanas atrás, e hoje olha só o estado, né, parece aquelas, manchete de matéria que fica no final do site, assim: "Olha o estado que a Aline está hoje", tipo, aquela foto toda é a Numa Aline, né. casa de pique, né. E olha o que Então, ela se tornou. então assim, vai tudo depender de como vai se desenrolar. Mas é bem o que você falou, não querendo fazer previsões do futuro, mas aí surge uma esperança de algum tipo de embate, que possa ter. Vamos ver como vai se desenrolar, principalmente hoje, com a questão de quem vai ganhar a prova do líder, né, mas eu acho que dá para a gente, ao menos, sonhar aí com uma briguinha, né, uma É, confusãozinha. eu vou subir o Guilherme aqui na escala, muito mais pelo que ele pode causar no enredo dos outros do que pelo seu enredo próprio. Agora Vinícius, assim, o Vinícius, a impressão que eu tenho dele é que aqui fora ele deve ser uma ótima pessoa. Exatamente. Ele deve ser um excelente amigo, e por enquanto é só. Deve ser um cara ótimo para você ter num churrasco, assim, aquela resenha, trocar uma ideia, tomar uma cerveja, mas assim, no Big Brother, Tá eu faltando coloca o barraco, né, tá faltando a é, discussão. então, e assim, e eu já falei isso outras vezes também, eu não acho que Big Brother é só confusão, é só barraco, mas tem que ter alguma coisa, velho. Tem que ter alguma coisa que não seja forçado, né, a gente já falou isso aqui, por exemplo, na edição passada que tinha lá o Luigi. Foi edição passada, né, o Era na Luigi, edição né. passada.
É, que tipo, a edição forçava muito ele ser o alívio cômico, assim como tem forçado muito com os gêmeos, né, a gente vai chegar neles, né. Mas assim, você tem que ter alguma coisa, ou você é o cara engraçado, porque, por exemplo, o Gil foi um ótimo participante, ele teve lá suas intrigas, suas brigas, tal, mas ele é lembrado muito mais por alguém carismático, porque tinha lá as conversas engraçadas com exatamente. o Arthur, tinha as conversas engraçadas com a Sarah, Juliette, coisas assim. Então é possível você ter enredos sem causar brigas, sem discutir, sem brigar. Você tem que ter alguma coisa. E o Vinícius, eu acho que ele é uma pessoa muito, ele é ponderado demais para estar num reality show, eu acho. Talvez ele está no reality show errado, ele devia estar num Ilhados com a Sogra, ele seria muito bom É, participante. outro dia eu estava pensando, né, a gente fala muito que, pô, tá faltando um Davi Brito nesse programa, tá faltando um Arthur, né, que seja eloquente, né, mas sabe quem é que tá faltando nesse programa? Um Bin Laden. É um Bin Laden que tá faltando nesse programa. É, Porque se o mas o Diogo Bin Laden, você fala o Bin Laden participante, né, não o Bin é, Laden, o Bin Laden, assim. não, o MC Bin Laden, MC Bin, é um desse que tá faltando no programa. Tá faltando aqui, vai explodir a casa dele. É, né, é. Também, pô, também é um caminho, né, também é um caminho. Outro dia tentaram tacar fogo lá, não deu certo, né, pegou É. fogo na parte das novelas, no Big Brother, né, todo mundo salvou. Mas o por que que eu acho isso? O Vinícius, ele vê com clareza o que está acontecendo com a Aline e com o Diogo, e como isso impacta no jogo, e como isso impacta nele, no sonho dele, e lá. Só que ele nem sonha que, por exemplo, o Diogo tem 2 dias que é o tempo todo falando mal dele. E é porque acorda, e é porque tá junto, é porque cuida na festa, é porque não sei o quê, é porque não sei o que lá. Não tem ninguém que faça essa ponte dessa informação, É, pra plantar ali a discórdia e aí virar uma rivalidade de fato. Então falta um Bin Laden já eu tinha encontrado isso assim, ó. então, eu acho que até tem alguém numa proporção muito menor, né, o Bin Laden, como ele tinha ali, né, digamos que uma abrangência em vários grupos, ele conseguia fazer isso melhor, né, mas acho que foi a Renata ou foi a Eva, aquela vez quando fechou o quarto e os gêmeos falaram que a Aline não ia dormir na cama, mas aí depois deixou elas dormirem, ela foi lá falar pra Aline, né. Eu não lembro qual das Renatas que foi, se foi a Renata um ou a Renata Eva. Mas foi lá A e 1.0 e a é, 2.0. e foi lá, foi falar pra Aline: "Ah, os gêmeos falaram que a gente podia dormir, mas falaram que você", então tentou causar ali uma intrigazinha, né. Mas eu concordo, falta alguém que chega ali e manda aquela fofoca, assim, ó, tipo, só que daí eu vou para outro ponto, será que teria alguém para agir como o Davi agiu naquele caso do Nizam, quando ouviu a fofoca e foi tirar, né, foi querer saber o que estava acontecendo. Então, também É. tem esse ponto, mas eu concordo, se tivesse alguém ali, se aquela pessoa de leva e trás, seria excelente. Bom, eu vou colocar o Vinícius na coluna de baixo aqui, no soninho ao lado de Dona Vilma, porque, assim, de novo, tem uma trama, tem um enredo, tem uma possibilidade do público abraçar por ser o amigo abandonado, desprezado, mas não deslande. Diogo é outro também que, assim, a agenda dele tá muito apertada com tanta vontade de fazer sarau, É, e também não tá indo de lugar algum para lugar nenhum. Eu o colocaria ali no vômito, porque, cara, ele falando me dá nervoso, assim, me dá nervoso, nervoso, nervoso. Tem um episódio aqui que a gente não comentou, que foi o Sincerão passado, né. Ah, não, acho que a gente comentou, né, que ele, do nada, Graciane curou ele na base do chifre, ele não estava nem andando, de repente começou a andar. Tem esse caralho desse sarau, e eu fiquei imaginando que, ele é cantor, né, ele canta, então eu acho que ele deve estar tentando cavar a cena para ele mostrar o talento dele de cantor, porque não é possível, Rafa, não é possível. pô, eu concordo com tudo, só que eu manteria ele aí pelos mesmos motivos que você colocaria ele no vômito. Pelo assim, exato, os mesmos motivos que faz você colocar ele no vômito, é assim,
Cara, eu olho pra ele assim e me dá raiva, mas eu falo assim: "Putz, fica aí, faz eu passar raiva, faz eu passar raiva", porque Bom, vamos ver eu então preciso disso. não, então vamos manter ele aí. É que assim, pra mim o problema é que ele já se tornou irrelevante pra trama, assim, ele já Ah não, não tem total. história mais, já acabou a Total, história total. A e história dele acabou que esse é o ponto, né, então ele tinha também tudo para ser ali o perseguido, mas a casa já dispersou totalmente ali dele, né, enfim. Mas eu acho que pode pôr ele no vômito, até porque assim, tem vários tipos de vômito, né, no sim, vários tipos de vômito. é vômito de nervoso, né, o vômito de Ele nojo, tem pode pôr vários no tipos de vômito. Eu colocaria outras pessoas aí na fileira ali de cima ali. bom, a gente tem a como aqui no próximo na nossa fileira, a gente tem a Graciane. A A Graciane, eu Graciane iria para o vômito, a síndica. Pô, é, ela é aquilo que o Gil do Vigor falou, assim, né, quando você chegar no céu vai ter uma pessoa para escolher se você sobe ou desce, e a Graciane, né. e assim, né, é o famo é é aquela frase famosa, né, de que o contexto é tudo, né. Porque ela viu um monte de coisa, mas sem ter o contexto de que ela foi eliminada, né, que ela não é que o público escolheu ela para ficar no no quarto secreto, e sim que o público eliminou a irmã dela e se fosse uma eliminação de dupla, ela tinha ido junto também ali para ser eliminada, né. Então, como ela não tem esse contexto, ela acha que o Brasil apoia, né, as escolhas dela e ela tá lá. Eu putz, Graciane, insuportável. Dona Delma. Dona Dona Delma, Delma insuportável. tá ensaiando uma rabugice ali, né, mas Nossa, todo mundo leva essa na ali brincadeira e não dá em porra nenhuma. insuportável. Eu torci para o Guilherme sair nesse último paredão, porque ela tinha prometido que se o Guilherme saísse, ela apertava o botão. Eu falei: "Putz, é a chance de eliminar 2 pessoas, né, dessa edição. Qualquer chance de eliminar 2 pessoas, eu acho que a gente não pode perder". Então era a chance que a gente tinha, mas nossa, insuportável. As irmãs, Então, as Camila irmãs e Ellen. eu acho que tem potencial aí. Equivocadíssimas, traiçoeiras, falsas, ou seja, tudo que a gente precisa. Para essa edição, principalmente. Que vão dar o prêmio para a Vitória Estrada. Com certeza Exato, isso ainda vai acontecer. exatamente, exatamente. E eu Ou para o fiquei Guilherme, né, vai saber. é assim, eu fiquei impressionado, assim, de verdade, porque não foi algo forçado, elas confiavam naquilo que elas estavam, falando no domingo, que a Vitória Estrada não defendeu a Tamires, assim, sendo que era impossível a Tamires ir para o paredão, impossível, impossível. E sendo que quando a Vitória ela vai, é a vez dela de votar, vota primeiro o Guilherme, né, que vota na Tamires, depois vai a Delma, que vota na Vitória, e daí depois é a Tamires, que vota no Guilherme, e a quarta é É a a Vitória que vota na Delma. isso, ou seja, na hora que a Vitória chega, tá todo mundo com voto, inclusive ela. Sim, Então, assim, antes de defender a Tamires, ela tinha que se defender, né. Beleza, que foi uma escolha equivocada de ir na Delma, mas ela não tinha que estar pensando na Tamires, ela tinha que ter pensado nela, até porque a Tamires ia ter ainda a Camila e a Graciane para ajudar ela, ela só ia ter o Matheus, né. Então, e assim, eu fiquei impressionado como elas estavam tão convictas na verdade delas de que: "Nossa, a Vitória não votou para defender a gente. Nossa, só pensa nela, só pensou nela". não, Eu e fiquei ainda impressionado. e ainda pior é que assim, né, rolou todo aquele choro, mas a Vitória e o Matheus foram acho que 3 vezes para o paredão. Uma vez como dupla, uma vez ela sozinha e depois ele sozinho que foi o que ele foi eliminado. Então Sim, assim, quem tá em risco toda semana é ela, não são as outras 2, né. E que a implicância que elas se expuseram com as Renatas por conta da outra dupla, tipo, não faz o mínimo sentido. E elas ainda estão sendo ali, né, é, estão sendo balizadas mesmo pela Graciane, né, sim, formando ali um grande STF, as 3, né, o
o tribunal, o júri todo são elas 3, né, nesse momento. Então eu também E concordo que elas tudo são excelentes nesse sentido. e tudo elas fazem, tudo que possa ser errado é culpa dos outros. Então elas foram contra as Renatas por conta da Vitória, a gente foi contra elas por sua causa, para te proteger. Aí elas não chamaram a Vitória na dinâmica do Sincerão Nossa, isso foi para não bizarro. expor o Matheus. "Ah, a gente não fez isso por conta disso". Nossa, elas são e assim, elas sabem tudo. "Ah não, você tem que fazer isso. Não, você não pode fazer isso". Conversando lá com os gêmeos lá, "Não, mas quando for, isso, você não faz isso, você não faz aquilo, você faz isso, você". Gente, pelo amor de Deus, assim, é a cagação de regra em pessoa. Assim, é impressionante, impressionante. Impressionante. Agora temos mais uma aqui que Putz, vai ter que abrir espaço para o vômito aí, hein, pra pôr a Dani Hipólito. porque olha, se tá Mas eu acho entre que tem gente que pode sair aí do vômito aí, tá. podemos tirar Então, alguém do vômito? eu Quem acho que a gente vai você poder tira? tirar a Eva, eu tiraria. Porque, querendo ou não, essa semana, ela conseguiu, acho que movimentar bem a casa, né, Lef, sejamos justos, eu gosto dela, não gosto, não acho que agrega muito para a dinâmica do jogo, mas essa semana específica e, assim, a tendência é olhar aqui no nosso queridômetro na semana, né, não analisar É, todo o contexto. E na semana ela, né, indicou o Matheus e ele saiu, ela foi ganhou coerente, a ainda prova de resistência, ganhou a né. prova de resistência, foi coerente, então ela indicou o Matheus saiu para barrar da festa, barrou a Vitória, que era a dupla do Matheus, né. Então, assim, ela tem mostrado ali, uma clareza de jogo diferente já da outra Renata, né. Da outra Renata, que no caso é a Renata, né. A Renata verdadeira, né, a Renata É, 1.0. É. Não, eu acho que sim, foi uma semana importante, né, importante pra ela. Veio do monstro lá, do cadeado, de toda a burrice de não saber virar um cadeado, né, porque puta que eu pariu, não sabia abrir a porra de um cadeado. Eh, pra ir pra prova de resistência, de querendo ou não, né, sua dupla já foi eliminada logo de cara, eu acho que você já começa ali né, com uma desvantagem emocional, digamos assim, né, porque é meio que as duplas se ajudam, e aí a sua sim. ajuda não tá lá, né, com apoio e tal, então já teve já minimizam as chances, né, de várias coisas ali nesse contexto. Então sim, eu também entendo ela, no caso é uma só, ela merece aí essa posição. Diego Hipólito. O Diego Hipólito, ele vive uma eterna montanha-russa nesse programa, né, porque uma semana ele tá muito bem, outra semana ele tá muito mal. É. Essa semana eu já acho que ele tá muito bem de novo. É, Não tem exato. favoritismo, mas tá ali, entendeu? Eu colocaria ele na parte de cima por conta daquilo que eu falei, né, Big Brother não é só briga, né, ele não causa nenhuma confusão, tal, mas ele tem ali os momentos engraçados, legais, né, principalmente ele com a Dani Hipólito, né, então eu acho que ele é um participante interessante, pelo menos, né, Eu acho que ele então ele faltou eu acho que as semanas em que ele ficou meio estranho ali, foi pelo que a gente achou que ia fazer bem pra ele. Só que foi o contrário, né, porque enquanto ele não tinha alguém pra validar que ele é uma boa pessoa, ele não funcionava. é, Agora que ele tem ali algumas pessoas que meio que validam que ele é uma pessoa boa, uma pessoa querida, sei lá, aí sim começa a ter, né, ele começa a pensar um pouco mais. No caso dele, o que eu vejo que tá faltando? Ele acreditar um pouco na Aline ali em relação à Graciane, né, é. isso O que eu acho que falta no Diego é que, assim, a gente sempre fala isso aqui também, sobre algumas pessoas, elas acabam tendo que serem empurradas para o jogo, né. E algumas pessoas, elas são empurradas para o jogo quando vão para o paredão, outras são empurradas de outra forma. Então, por exemplo, claro que foi pouco tempo, mas na primeira semana o Diogo era um nada na casa, tanto que ele foi para o primeiro paredão, e eu lembro que eu ainda falei: "Cara, tem que tirar essa planta aí da casa, puta cara chato", né. Mas na semana seguinte ele foi líder e ele se transformou.
sendo líder. completamente. Eu acho que o Diego Hipólito, ele já foi para o paredão, não saiu, e daí isso eu acho que ele já tem começado a ver talvez, "Putz, acho que eu sou forte, sou isso ou aquilo". Eu acho que falta agora ele pegar o líder, para com o poder na mão, a chance Se dele ir para uma comprometer com alguma coisa, né. arrogância, se comprometer com o público, com o pessoal da casa, ter um ar soberbo, narcisista, que é o que já falam, incoerente, hipócrita e tudo mais que já falam dele, eu acho que seria algo muito bom para o jogo, né, talvez não muito bom para ele, né, porque ele ia se fuder, mas eu acho que seria muito interessante ver ele como líder, assim, né, para ver qual que seria a postura dele, né. E Vitória, Rafa? Vitória, puta vida, ela tinha tudo para arregaçar com as irmãs, mas não fez. Nossa, é uma dúvida, hein. Putz, mantém ela aí, porque teve a faca e o queijo na mão essa semana e não Eu cortou o acho que ela queijo e ainda não fez ela nada. ainda tá com a faca e o queijo. Não, ainda Ela tá. vai cortar, aí é que eu não sei, entendeu. Eu acho que dá pra manter ela aí manter aí no soninho, porque pode ser que, mas não sei. Eu acho que, eu sinceramente eu acho que ela tá muito receosa em fazer alguma coisa, por conta da carta do racismo. Ah, sim, É isso é isso. claro, é evidente, evidente. É por isso que ela ainda não entrou no embate, não Hum. falou nada, e aí eu acho que nesse sentido a aproximação dela com a Aline pode ser positiva, porque começa a entender que ela pode acusar alguma coisa, porque tem alguém ajudando ela a validar, né, o que ela sente e que não é uma questão de racismo. É, e querendo ou não, tem uma pessoa ali do lado dela que pode dar uma voz de prisão em qualquer momento, né. Também Pode tipo: "Ah, então cala a boca, você tá preso". esteja presa e pronto. É. O que faltou pra Aline, tá, eu ia falar aqui, mas já entrando da Aline, faltou ela dar voz de prisão ali para o gêmeo ali. Pô, seria Faltou. absurdo. Se ali na hora Berimbau é o cacete, do berimbau: "Berimbau é o cacete, você tá preso". esteja preso. Exatamente, Porra, ia ser exatamente. absurdo, ia ser o melhor momento, acho, do Big Brother da história, mas perdeu a Bom, oportunidade. os Chico Bento do shopping, a gente pode falar só um que É, são 2 que vale por meio, e que eu acho que não vão sair desse lugar. A Globo tá tentando forçar uma é, graça, alguma coisa, mas o alívio cômico. não sai, não sai. Eu acho que esse quarteto aí, ó, que tá aí, ó, os gêmeos, o Mike e a Renata, a gente pode falar de baciada, assim, porque, são pessoas que estão aí a passeio. Pô, a Renata, ela tendo a oportunidade lá no voto e votou, é que assim, eu não vou saber quem que é o líder, quem foi o líder, quem não era, qual do gêmeo, mas ela votou em um deles. E, pô, assim, foi absurdo, né, porque é que a Aline foi muito burra, né. É beleza que ia empatar em votos, e daí a Eva ia optar pela Aline, a Aline ia para o paredão de qualquer forma, mas ao menos de gerar ali teve uma oportunidade, porque o Vinícius com certeza ia no que a Aline fosse. Acompanhar. A Renata votou em o João, ela pega, já tem um embate com um dos 2, e por mais que o votado seja outro, porque eu sinceramente não sei se o que recebeu o voto é o que ela tem o embate, mas ela podia, ir nele. Tá entendendo, né? É tudo a mesma pessoa. Entendendo. O Vinícius ia junto, ia ter 3 votos, 3 com dela também, o cara quase ia para o paredão por conta da Renata, ia ser um agravante muito maior esse tal aí, desperdício de voto, né, mas, enfim, esse é um povinho que É, assim, eu acho que isso é uma das coisas nessa tudo pra gente é ruim, né, porque pra gente falando pra gente, você e eu, que a gente discute essas teorias malucas, né. Mas, essa dinâmica de dupla, ela é horrível pra essa previsibilidade das coisas, o que é muito legal, mas pra gente que tá comentando é meio bizarro, porque você cria compromisso com várias pessoas ao mesmo tempo, né, porque você tem um compromisso com a pessoa que entrou com você. E aí você tem compromisso com outras pessoas que não necessariamente são as mesmas pessoas que a sua dupla tem um compromisso.
Então vira um emaranhado ali, né, porque o É, Vinícius se dá bem com os gêmeos, mas os gêmeos não se dão bem com a Aline. A Aline se dá bem com o Diogo, mas o Diogo não se dá bem com o Vinícius. E assim, um bololô de duplas e que é difícil, né, saber como é que eles vão votar e se organizar. Nunca tem maioria, é sempre uma coisa pingada ali. mas isso eu não vejo tanto problema, porque sempre tem na edição passada, né, aquelas pessoas que são mais próximas e as outras ao entorno, né. Então eu acho que até, né, nesse ponto a Eva joga muito bem, porque ela e a Renata. Ela, diferente da Renata, a Renata sim, tem bastante aproximação com o Mike, tem bastante aproximação com os gêmeos, a Renata tem ali até a página 2 e é bem claro, né, aliás, a Renata não, a Eva, né, ela deixa bem claro que assim, Ah, é é as a Renatas, Renata né, 2, a a Renata Renata Eva, né, a tem a Renata Renata Morena e a Eva e Renata a Loira. Eva é Renata. É. Então, assim, então eu não vejo tanto como problema, porque sempre foi todo mundo sabia, né, em edições passadas, que o fulano e o fulano eles votam junto, que são dupla, né, por mais que não seja dinâmica de dupla, né, a minha prioridade, sempre teve a dinâmica de quem é a sua prioridade aqui na casa, seu pódio. Né, então acho que isso sempre ficou muito claro. É que esse está muito mais escrachado, né, mas o que eu acho isso bom é porque é mais fácil de você atacar uma pessoa, que é, por exemplo, esse exemplo que eu dei da Aline. Ela poderia, por mais que a pessoa que a Renata votou não fosse o gêmeo, que ela tem um embate, mas para atacar ele, ela podia ir no irmão dele, né. Então eu acho que é mais fácil até para você atacar pessoas. Mas esse elenco aí não É. colabora. E por falar em Aline, só falta ela, né, só temos ela aqui. Eu manteria ela aí por conta disso que eu falei, sabe, tá no jogo a passeio, Assim, eu acho que o único erro dela essa semana foi falta de eloquência. Eu achei a dinâmica de segunda-feira bem cagada de uma forma geral, não, foi horrível. porque os convidados parece que eles, sei lá, sei que eles assistem de segunda-feira de noite, ou no resto da semana, sei lá, devem estar assistindo o Chaves do SBT, alguma outra coisa, porque o programa mesmo, eles não assistem, né. Várias decisões ali e comentários foram nada a ver, e um que foi prejudicial, um específico que foi prejudicial ao jogo, foi a questão de colocar a Aline como pipoqueira, sendo que dessa vez ela realmente estava falando uma coisa real, né, uma coisa Sim, verdadeira ali, que ia gerar uma nova trama no programa. que eu confesso que eu não entendi o que ela quis dizer, mas ela tentou. O que ela quis dizer foi que ela, na academia, a Graciane estava falando mal da Daniela e do Diego. E aí quando o Diego e a Daniela entraram na academia, ela meio que desconversou e falou outra coisa. Ela falou assim: "Ai, eu falei não era isso que eu tinha falado, eu falei outra coisa". E aí foi o que ela quis expor, mas ela não conseguiu explicar, ela não conseguiu dizer, né. Tem a questão do 1 minuto, né, que como esse elenco ele realmente é muito pipoqueiro, eles levam 45 segundos introduzindo e 15 segundos tentando chegar em algum lugar. Aí não dá tempo e aí obviamente que fica ali como difícil de entender. Mas se fossem os participantes que estivessem, assistindo o programa, mesmo não sabendo da história, saberia que a Graciane, ela fala mal dos 2 ali, né, Sim, amiga muito amiga é o cacete, né. sim. É, então, a Aline tentou, né, mas, eu não sei, você acha que é melhor a gente, tirá-la daí, colocar Eu colocaria ela no sono, não dá pra ir muito mais além disso não. Não é que é, não é porque que, meu Deus, É, ela estava ali no banheiro gorfando e foi pra cama deitar e dormir, né. é, tipo isso. Não, exatamente. Acho que tem algumas coisas interessantes acontecendo ali com a Aline, fora a questão do Diogo, né. Tem o fato de que ela não engoliu, que ela foi colocada como mentirosa, então, se ela for líder hoje, por exemplo, acho que é muito provável que ela coloque a Graciane e vai render um próximo Sincerão bastante interessante.
também conversando com a Vitória, ela tá expondo ali que alguns pontos do tipo, só foi você agir do jeito que não queriam que você agisse, você agir pela sua cabeça, você foi recriminada. Então assim, ó, no fim das contas, o romance é o que tá cagando a jornada dela ali no programa. Para outras coisas, ela tá sabendo ali, mas a gente sabe que entre receber oferta de leitinho no sofá e jogar, pelo jeito a gente já sabe que ela quer um latte macchiato ali e nunca mais. Exatamente. Ó, eu acho que a gente já falou de todo mundo, né, falou de todos aí todos os participantes, todos Já falamos de suas devidas todos. posições. A gente não tem aí como a gente sempre traz, um slide de indicação, mas eu queria indicar algo que eu assisti e que eu acho que tem tudo a ver com o tema, que é o reality show do MrBeast, chama Eu Squid também vi. Games. Então, ó, acho que Foi a poucas primeira vezes, uma das né, primeiras a gente vezes, vai é. falar sobre coisas que a gente viu. E assim, tem algumas coisas que eu, putz, que eu acho muito chato, que é, eu acho americano muito emocionado, né? Tudo eu te amo. Ai, Ai, nossa, ué, eu vou torcer por você. Não, eu vim aqui só para dar o prêmio para outra pessoa. Nossa, é um falta um drama. pouco de miséria, né, Rafa? A É, pessoa que ela é então, miserável, ela vai querer que o outro se foda, me dá aqui 1 milhão e toma no seu cu. é um drama, Não, é um drama. E para quem não sabe, é um reality show, né? Que o MrBeast, o maior youtuber do mundo, nosso ele colega daqui de Curitiba. é, então, a gente está bem parecido com ele. Só falta aí uns bilhões de seguidores, mas ele é muito conhecido nos vídeos dele, porque ele dá muitos prêmios e, assim, ele dá prêmio, quando a gente fala prêmio, a gente tá falando prêmio, né, ele dá 1 milhão para você fazer isso, ele tem uns vídeos muito bons, né, um dos meus, preferidos é aquele lá que ele compra um mercado, coloca a pessoa no mercado, e cada dia que a pessoa passar no mercado, ele dá US$ 10.000 para ela, só que ela tem que devolver em produtos do mercado US$ 10.000, daí a pessoa começa tendo que ver, putz, o que, que eu menos vou usar aqui? Porque a pessoa tem que viver ali no mercado, ou seja, comer as coisas que tem lá, conviver com o que tem lá, enfim, mas não é nem esse o ponto. Enfim, tem muito coisa legal dele, mas nesse reality específico são 1.000 pessoas que vão concorrer a um prêmio de 5 milhões, né, de dólares. E daí tem uma série de provas, e por que eu acho que tem tudo a ver com aqui que está falando do Big Brother? Porque eu acho que, dada essa questão do público cada vez conhecer mais o Big Brother e os participantes irem mais, digamos que preparados, por mais que não façam coach, por mais que não isso, são pessoas que já assistiram ali talvez 25 edições de Big Brother, né? Então, o Big Brother precisa sair da zona de conforto, que é o quê? Não adianta querer ficar rendendo muita coisa em Sincerão, em votação, em prova do anjo, porque ali então as pessoas, a produção tem que sair da zona de conforto e criar outras coisas. E onde que eu acho que cria coisas, que é o que eu vejo, que eu vi muito no Beast Games? Dinheiro, gente. Dinheiro traz dilemas absurdos para as pessoas. Só que eu não estou falando do dinheiro do prêmio, do caso do Big Brother. O Big Brother, a casa, acaba virando ali dentro uma sociedade. As pessoas estão lá isoladas, não sabem nada do que acontece. Qual que é o dinheiro que tem lá dentro? As estalecas. Então eu acho que a produção tinha que começar, e é uma coisa que é muito falada por eles lá dentro, mas pouco usado para o público aqui fora, né. Eu mesmo não sei como que se faz para ganhar estaleca e como que se perde. Então, o que eu acho, por exemplo, uma ideia que eu teria, assim, algo que eu mudaria, é de começar a fazer com que a estaleca seja mais utilizada e seja mais visível para o público. Então ia ser assim, ter estabelecido uma forma clara, tanto para o público também, como se ganha estalecas e como se perde. E você ia precisar usar estaleca dentro da casa para tudo. Prova do líder, para participar, X estalecas. Ah, mas não tenho, tomei muita punição. Putz, não vai participar da prova do líder. Só um não tem Festa, estaleca? Beleza, esse ah, não tem estaleca. beleza, esse é o líder. Prova do anjo, estaleca. Festa, tem que pagar estaleca. Ganhou líder, recebe estaleca. Ah, foi eliminado na primeira. Foi o primeiro participante na prova do líder a ser eliminado, perde estaleca. Ganhou a prova, ganha estaleca. E mais do que isso, a questão do VIP e da xepa não causa mais briga. Então, o que, que eu faria? Ainda mais nessa edição, né. Ainda mais nessa edição. Então, o que, que eu faria mais do que isso?
o VIP continua sendo o VIP. O líder tem o direito de ir lá e pegar e escolher as pessoas que ele quer para o VIP dele. Mas a xepa, as pessoas poderiam se juntar ou não para fazer as compras. Assim, eu quero comprar as minhas coisas. Eu tô cheio de estaleca, eu quero. Ou não, pô, tô aqui com a minha aliança aqui, os meus amigos, vamos juntar, né? Eu tenho tanto estaleca, você tem tantas, tantas, a gente compra, a gente faz uma compra boa, beleza. Ou não. Então, assim, começar a utilizar isso, porque aí sim você começa. E porque eu falei outra vez, né, voltando para o MrBeast, tem muita questão disso. Né? Ah, você aceita receber um prêmio de US$ 500.000, mas você vai ter que eliminar o seu grupo? Ah, você aceita receber aqui tantos mil, só que daí você vai ter que eliminar uma pessoa. Então, eles usam o dinheiro muito ali com dilemas, né? E eu acho que isso meio que poderia ser útil para o Big Brother. Além das provas, né? Tem muita prova muito boa lá que o Big Brother podia copiar como prova do líder, mas Sim. enfim, essa é a minha indicação. Boa, excelente indicação. Eu assisti também, gostei bastante, assisti inteiro, vi todos os episódios. Eh, Também achei muito interessante esses dilemas morais, que são verdadeiramente dilemas morais, né? Porque você vai ganhar alguma coisa, mas uma galera vai perder alguma coisa para você ganhar. O Big Brother realmente está tentando fazer algumas coisas assim, mas, por exemplo, na segunda-feira não, ontem foi a Vitória Estrada ali fazer a escolha. O Tadeu não devia ter dito qual era o preço de corte. Deveria ter É. falado: "Você pega até quanto você acha que existe um máximo. Você pega até o quanto você achar que vale". Não, e falta também ali algo mais que seja, sei lá, que seja uma escolha mais complicada. Ah, você vai pegar 30.000 e um quarto vai ser fechado. Porra, foda-se o quarto, 30.000. Agora coloca assim, tipo, sei lá, Se ó, fossem 2 quartos são fechados, aí sim, não, ia ter 4 camas para 20 pessoas. ou então assim, ó, tá lá as 2 pessoas para ser decidida, vocês vão ter que escolher agora. Uma pessoa vai pegar os 30.000, outra vai para o paredão. Se vocês não entrarem em consenso em 15 segundos, os 2 estão no paredão, a partir de agora, vai. Puf. Sabe, assim, gerar alguma coisa que seja mais desconforto entre a casa, entre isso e que fuja da dinâmica convencional de Sincerão, prova do líder, a votação, porque isso já está batido. Os participantes já estão entrando lá já sabendo: "Ah, eu vou ter 1 minuto para falar, aí 30 segundos para me defender, eu não posso falar isso, porque senão vai ser usado, vai ser perseguido". Então você tem que criar coisas que, ao longo dos dias, gerem um desconforto, né, então eu acho que seria o melhor caminho a se seguir. Quero fazer uma indicação, mas depois quero rapidinho voltar um assunto só para um comentário. É uma indicação que eu não lembro se eu fiz no episódio passado, mas é uma coisa que está bastante em voga essa semana, que é um filme Conclave. Não sei se vocês não andaram ouvindo as notícias aí, mas o Papa parece que não tá ali, né, parece que talvez não continue. Porque morreu? Talvez. Porque ele não vai aguentar mesmo vivo? Talvez. Mas o filme Conclave, apesar de parecer que não tem nada a ver com, né, o nosso tema aqui desse podcast, Conclave nada mais é do que um grande filme de fofoca. Assistam, que vocês vão entender. O final é de cair o cu da bunda, é excelente. Esse E eu quero agora, assistir. voltando, né, voltando rapidamente ali ao Big Brother. Na terça-feira, na eliminação, eles estão sempre fazendo uma animaçãozinha ali com o robô BBB, como um Death Note com um caderno. Num caderno passado, mostrou a Casa de Vidro. No caderno dessa semana, mostrou repescagem. A minha pergunta é: a gente quer que alguém seja repescado? Não, não, pelo amor de Deus, a menos que seja de uma edição, mas acho que nem edição passada, gente. Não, não tenta. É dourado? Não tenta. Não tenta, vai ser pior, vai ser pior. Ou você troca tudo, ou mantém assim. Não tem É, mais o que fazer. sabe o que podia fazer com essa edição? Podia simplesmente esquecer ele lá. Imagina se chega no domingo, tá todo mundo pensando: "Ah, daqui a pouco Tadeu", e Tadeu não aparece. Passa o domingo. Segunda, Ou, água junto, a discórdia.
Podia fazer, eu não sei se você lembra disso, né, Rafa, mas assim, pessoas da nossa geração lembram da TV Manchete. Teve uma novela na TV Manchete que eles conseguiram fazer só os primeiros capítulos. A Manchete faliu, aí um capítulo eles mostraram um texto contando o que acontecia na história. Mas assim, em Segunda-feira em Tadeu leu um texto falando assim um final imaginário, né, legal, criativo. Ele conseguiu fazer a história lá do grego, do não sei o quê, da lenda grega, não sei da onde. Cria uma dessa, Tadeu. Faz uma É dessa, isso. conta lá e quem sabe é mais animado. A imaginação às vezes é muito melhor do que a realidade. Fechamos então, Rafa? Fechamos. Boa. Então semana que vem, pré-carnaval, a gente volta. Até mais, galerinha. Valeu, gente. Órfãos do ego, é muita fofoca Brasil. Órfãos do ego, André Rafael quase sem filtro.